rompe a sua ligação com Deus, o seu relacionamento com Deus, sobre ele vem o temor, sobre ele vem a vergonha, sobre ele vem o medo, sobre ele vem o juízo, sobre ele vem o desejo de se esconder, porque o pecado traz um sentimento de vergonha diante da santidade do nosso Deus Todo-Poderoso. E Adão, neste dia, ele percebe que rompera o relacionamento com Deus. Sabia Adão que todas as tardes, à viração do dia, Deus iria visitar Adão para, diante do dia que Adão passara, conversar com Adão e dizer: Adão, e aí? Como é que foi o seu dia? E todos os dias, à viração do dia, Deus visitava Adão. Até este dia, tudo estava dentro de uma normalidade. No entanto, quando o homem rompe o seu relacionamento com Deus através da desobediência, a primeira coisa que Adão ele percebe é olhar para si e perceber que estava nu. A segunda coisa que Adão faz é se esconder da presença de Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu quero vos dizer algo muito importante nessa noite. Da presença de Deus, ninguém pode se esconder, porque não há nada oculto que não seja revelado. Todas as coisas estão patentes aos olhos do Eterno. Ele lá do céu está olhando a nossa vida, está olhando a nossa conduta, está olhando o nosso comportamento, e não tem como o homem fugir da presença de Deus. Ele está te olhando neste exato momento. Adão pensou que podia se esconder de Deus, e ele estabelece para si uma saída temporária para poder se esconder de Deus. Ele vai lá, esconde-se diante do Senhor nosso Deus, utiliza-se para si folhas para se cobrir. Aquela cobertura daquelas folhas da qual Adão e Eva se cobriram da sua nudez, não era capaz de cobri-los do seu pecado, porque é necessário para que o homem tenha a remissão dos seus pecados, que ele se arrependa dos mesmos. E eles se cobriram ali com aqueles ramos. Estava se aproximando a hora da prestação de contas do dia, em que Deus queria saber o relatório de Adão. Como é que foi o seu dia, Adão? E Adão estava escondido da presença do nosso Deus Todo-Poderoso. No entanto, na viração do dia, uma voz inconfundível ecoa lá no jardim do Éden, meus amados e queridos irmãos. E esta voz ecoa como a voz de um pai que procura pelo seu filho. Esta voz ecoa como alguém que está desejoso de se saber como é que está aquele a quem ama. E a voz sai lá do meio do jardim dizendo: Adão, onde tu estás? Glória a Jesus. Cadê você, Adão? Deus, na sua onisciência, sabia que Adão já havia o desobedecido. Deus, na sua onisciência, sabia que Adão já havia rompido o relacionamento com Deus. Eu quero dizer que, na verdade, Deus não rompe o relacionamento dele com o homem, mas sim o homem rompe o relacionamento com Deus. O problema aqui não estava em Deus, o problema estava em Adão. Veja que mesmo assim,
Adão tendo desobedecido a Deus, Deus foi ao encontro de Adão. Talvez se o nosso Deus não fosse um pai tão amoroso, ele deixaria Adão morrer sem desampará-lo. Talvez se Deus fosse um Deus tão mau quanto muitas pessoas o desenham, Deus não teria buscado procurar Adão lá no jardim do Éden. E Adão esconde-se na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. E a voz chega diante dele e diz: Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim e temi. Eu fiquei com medo, meu Deus. E a voz do Senhor chega para Adão, dizendo-lhe: porventura comeste do fruto que eu te disse para não comer, Adão? Era um momento crucial para Adão reconhecer o seu ato pecaminoso e dizer: Senhor, eu pequei. Mas Adão não faz isso. Adão não fez isso porque ele rompeu o relacionamento com Deus. E ele lança a culpa para a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. O homem precisa aprender a assumir as suas responsabilidades individuais diante de Deus. Porque de Deus nós não podemos nos esconder. A culpa do nosso erro não está no irmão, não está no pastor, não está no nosso filho, não está na igreja. A culpa está em mim. No entanto, muitas pessoas, querendo fugir da sua responsabilidade, lança a culpa do pecado para o outro. A mulher que tu me deste, ele culpa Deus. Foi o Senhor que me deu a mulher. Se o Senhor não tivesse me dado ela, eu não teria feito o que eu fiz. A mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. E aí Deus se vira para a mulher: e aí, ó Eva, como é que foi? Eva poderia muito bem assumir a sua responsabilidade. Realmente, eu pequei, eu desobedeci. Mas Eva diz: a serpente me enganou. Um dos maiores males da sociedade moderna, um dos maiores males do homem, é não assumir que é um pecador que necessita de salvação. Enquanto o homem, a mulher, o jovem não reconhecer que ele precisa de salvação, ele não será salvo. Esta é a verdade, meus irmãos. Porque a palavra de Deus nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós vivemos em uma sociedade que necessita estabelecer a comunhão novamente com o Eterno, com o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, porque Deus ainda está a procurar um homem que está distante da presença dele. E a serpente não poderia mais lançar mais culpa em ninguém. E aí assume muitas vezes a culpa de tudo. Meus amados e queridos irmãos, no entanto, Deus, logo no capítulo de número 3, versículo 15 deste texto, ainda de Gênesis, estabelece uma promessa para o homem caído. Ele diz: olha, mulher, de ti sairá uma semente que pisará a cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. Aquela promessa referia-se ao nosso Mestre, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus estava dizendo para Adão: não está perdido, ainda existe uma esperança.
Aleluia, a Bíblia nos diz lá em Coríntios, aleluia, que Cristo em vós, esperança da glória, ainda existe uma oportunidade para que o homem possa novamente restabelecer a sua comunhão com Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que o primeiro homem, Adão, ele desobedeceu a Deus e pecou. No entanto, o nosso Deus, ao olhar para esta humanidade, ele não vê um justo, nenhum sequer. E aí uma voz lá no céu é bradada: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Meus amados e queridos irmãos, o nosso Deus, ele olha para esta humanidade e vê uma humanidade sem esperança, uma humanidade triste, uma humanidade com medo, uma humanidade na violência, uma humanidade no pecado, uma humanidade que necessitava de salvação, e olha para a terra na sua grande e poderosa visão e na sua grande e poderosa onisciência, e não contempla nesta terra pessoas que busquem a Deus. No entanto, o nosso Jesus Cristo, ele brada lá do céu dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui, porque eu sou o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Este é o meu propósito. Eu vou lá, meu Deus, e vou encarnar e vou morrer, porque a Bíblia Sagrada nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A primeira provisão do homem para cobrir-se do pecado eram de ramos, mas era uma provisão temporária. Naquele dia, a Bíblia Sagrada nos diz que o nosso Deus, ele confecciona para o homem pelos, uma roupa de pelos de animais, e aquele homem e aquela mulher agora podem se vestir de uma roupa feita de peles de animal. Ora, para que aquela roupa fosse confeccionada, era necessário que um animal fosse morto. Então a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão para os pecados. Meus queridos irmãos, na antiga aliança nós percebemos que lá em Jerusalém diariamente eram mortos animais em sacrifício pelo pecado do povo judeu, mas aqueles animais não foi suficiente para alcançar aquela humanidade. Mas o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele vem à terra e ele sacrifica-se a si mesmo, derramando o seu sangue puro, o sangue carmesim, para resolver o problema do pecado do homem. E novamente restabelecer a comunhão entre Deus e o homem através do sangue de Jesus Cristo, o sangue da nova aliança, o sangue do Cordeiro. João Batista, ele já dizia: